Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui então com dois itens ainda, dois tópicos que ficaram faltando a respeito do mecanismo de condução, que é a condução através de configurações cilíndricas. Então, a condução através de configurações cilíndricas. Bom, vocês já devem ter percebido que tudo parte da lei de Fourier, né? E a partir dali a gente só interpreta ali de acordo com cada configuração. Então, nesse caso aqui, vamos considerar um cilindro vazado, como por exemplo um tubo, né, de transporte de fluido. Então, ele é uma configuração cilíndrica. Ele vai possuir um raio interno, que eu vou chamar de R1, um raio maior, que eu vou chamar de R2. Eu terei também temperaturas, né? Uma temperatura T1, uma temperatura T2. Perceba que agora o fluxo de calor vai se dar no sentido radial, né? No sentido radial, no sentido do raio. E esse cara aqui ele vai ter também um determinado comprimento, tá? Um determinado comprimento. Então, vou considerar ele uma diferença de temperatura, né, da superfície interna com a externa. Esse cara ele é vazado aqui, então pode fluir aqui algum tipo de produto. Começamos com a lei de Fourier. Lei de Fourier, nosso querido colega. Então, eu vou ter Q vai ser igual a menos K vezes A. Só que agora eu não tenho mais o L. Eu vou ter um ΔT sobre um ΔR, ou seja, dTdr. Então, essa variação de temperatura ela vai se dar no sentido radial, gradiente de temperatura, né? Vamos dar o nome certo aqui. Gradiente de temperatura no sentido radial, no raio, tá? Beleza, então se dá no sentido radial, nesse caso aqui, considerando que T1 é maior que T2, o fluxo de calor ele vai ter esse sentido, né? Do centro para fora. E agora, o fluxo ele sempre vai ter perpendicular aqui à área. Então agora a área que eu vou trabalhar é a área da superfície do cilindro, né? Então vamos lembrar como é que é, né? Essa área vai ser igual a 2πr vezes L. 2πr vezes L. Essa é a área da superfície do cilindro, tá? E aí, substituindo aqui na lei de Fourier, eu vou ter que o meu fluxo vai ficar menos K, que multiplica 2πr vezes L, dTdr. Separando então essas variáveis e fazendo o processo de integração, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou trazer, né, pro lado de lá o dr, então eu vou ficar de R1 a R2, dr dividido por R. Então, dr passa multiplicando, esse R passa dividindo. Isso vai ser igual a menos K, que multiplica 2π L, integral de T1 até T2 de dt. Né? Essa integral, para quem não lembra, é o ln, né? Então, o Q vai ficar ln de R2 menos ln de R1, que vai ser igual a menos K vezes 2π L T2 menos T1 na integral. Subtração de ln's eu posso reescrever assim, né? Fica ln de R2 dividido por R1. Vai ficar igual, mudando aqui o sinal, 2π KL T1 menos T2. Então, por fim, né, o fluxo de calor vai ter essa
carinha aqui, né? Se eu isolo, eu vou ficar com o fluxo 2πKL T1 menos T2 dividido pelo Ln de R2 sobre R1. Dá para a gente aplicar aqui o conceito de fluxo é igual a ΔT dividido pelo R. ΔT dividido pelo R. Tá? Onde o meu R aqui, né, vai ser Ln de R2 sobre R1 dividido por 2πKL. Né? Esse vai ser o R fazendo aqui essa mudança aqui. Tá? Então é assim que quando eu trabalho configurações cilíndricas, essa é a minha equação. E por fim, a outra situação seria uma configuração do tipo esférica. Uma configuração do tipo esférica no processo de condução de calor. Configuração esférica, ou seja, esferas, né? Esferas aqui. Então, olha só como é que vai ficar. Eu vou considerar uma esfera e essa esfera é oca e ela vai estar submetida também a uma diferença de temperatura. Então, vamos tentar fazer aqui uma esfera. E essa esfera, pessoal, ela é oca. Então, olha só como é que vai ficar essa querida. Aqui. Aqui. E aqui. Mais ou menos, né? Então, ela é uma esfera oca. Uma esfera oca. Tá? Eu vou ter aqui um raio, que eu vou chamar de R1, um raio que eu vou chamar de R2, tem uma temperatura interna e tem uma temperatura externa T2, tá? De novo, partimos da equação de Fourier, novamente o fluxo ele vai se dar nesse sentido, né? Então, da esfera. E aí, a equação de Fourier, eu vou ter Q menos K vezes A, novamente dT/dr, né, em função do raio, assim como na configuração cilíndrica. Tá? Só que agora vale lembrar o quê? A área, né, da superfície da esfera, a área da superfície da esfera é o seguinte, é 4πr², tá? 4πr². Então, fazendo aqui a substituição, vai ficar menos K, 4πr² dT/dr. Né? Separando as variáveis, integrando aqui, eu vou ter K, aqui vai ficar integral de R1 a R2. Aqui eu vou fazer assim, ó, R na menos 2 vezes dr vai ser igual a menos 4kπ integral de T1 até T2 de dt. Aí essa integral de R na menos 2 aqui vai ficar menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 igual a menos 4kπ T2 menos T1. Tá? Por fim, né, ajustando aqui, ajeitando a equação, eu vou ficar com 4K vezes π, T1 menos T2, né, o delta, dividido por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Aliás, desculpa pessoal, aqui ficou trocado, né?
passo dividindo, menos K1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Então tá aqui, né? A minha querida equação. E aí, então, com isso, a gente tem aqui a condução de calor através das minhas configurações cilíndricas. Lembrando que eu também posso reescrever isso, né, reescrever no formato ΔT sobre R. Né? Então, o ΔT eu tenho, então vai faltar só o meu R. Tá? Realmente 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Aqui o 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Que o R1 é menor e o R2 é maior. E aí eu posso reescrever isso, né? Então, como Q igual a ΔT sobre R, onde o meu R vai ser tudo isso aqui, né? Então, o ΔT eu tenho, o Rzão vai ser 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, dividido por 4K vezes π, tá? E aí, se eu tiver série, enfim, paralela às paredes, a análise também funciona. Beleza? E com isso, então, a gente fecha o primeiro mecanismo de transferência de calor da condução.